Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. Durmo e acordo só pensando nele. Só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo. Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Ensinamentos do Filho de Deus, seja de Deus, através do Filho, chegando para mim e para você, através da 104.9 Cafelândia FM. Também no YouTube você encontra, digitando tudo junto, Jesus Cristo falou, tá falado 104.9, você encontra a mensagem lá no YouTube também. Forte abraço a cada um de vocês, obrigado pela sua audiência. Vamos ver o que é que o Filho de Deus fala comigo, com você no dia de hoje, aqui em Mateus capítulo 4, o versículo é o 13, deixa eu voltar aqui a Bíblia novamente, Mateus capítulo 4, o versículo é o 15 até o versículo 17, vamos ver o que é que está escrito aqui, qual é a narração, né, do evangelista Mateus e o que é que o Filho de Deus fala para mim e para você. Deixando um forte abraço aqui meu amigo Rosalino, também sua esposa Vera, a cada um de vocês, a cada um dos seus familiares também, muito obrigado, que Deus venha tocar na sua vida abundantemente através da orientação dele, do ensino dele, porque através do ensino dele, eu e você
temos a verdade. Tendo a verdade, nós temos então o direito conquistado por Cristo a termos o selo desta verdade, que é o Espírito Santo de Deus, segundo a orientação cristã e também a orientação do Novo Testamento. Talvez não seja a orientação predominante da minha e da sua religião, do que nós aprendemos com a cultura de nossa cidade, de nosso estado, do nosso país, mas dentro do Novo Testamento você vai encontrar esta verdade que liberta o ser humano, liberta a cada um de nós, indiferentemente de qual foi o nosso procedimento até o dia de ontem, como que eu fui até ontem, como que eu fui até hoje, como que eu estou, até ontem, como que você e eu estamos hoje. Muito importante, porque o Evangelho traz esta liberdade de a partir de hoje eu e você mudarmos a nossa vida com o poder do pouquinho. O que é um pouquinho? A sua vida não chegou à ruína de uma vez, ela vem devagarinho, A nossa mente vai sendo corrompida pelas canções que nós vamos ouvindo, pela aquilo que nós temos de credo, de crença dentro de nós, sendo limitantes ou às vezes empolgantes demais, veio arruinando a nossa vida, porque quem nos corrompeu tinha interesse e tem interesse a manter a minha e a sua mente corrompida, porque eles lucram com isto. Não lucram só financeiramente, lucram também pelo Senhor que servem. O próprio Jesus Cristo fala isso em João capítulo 8, assim como também em Mateus capítulo 23. Se você ler atentamente, você vai ver dentro das repreensões do Filho de Deus, em cima não só de pessoas, mas em cima de ensinamentos que estavam na época predominando naqueles que eram os orientadores do nosso povo, da nossa gente, lá no passado, Lá para trás, muito longe lá atrás, nós somos de uma geração, nós vemos lá para cá de uma geração que em muitas partes decaiu, outras aumentaram, mas é a mentalidade que faz, na verdade, eu e você sermos prósperos ou não, segundo o próprio Jesus Cristo. Vamos para a passagem de hoje, então, Mateus capítulo 4, versículo de número 15 até o versículo 17. Jesus Cristo falou, está falado. As horas passam, mas o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Está aí uma afirmação bastante grande, crendo ou não crendo, ele vem do mesmo jeito, Eu posso não acreditar, posso não crer, assim como nós, infelizmente, não prestamos atenção às vezes nas afirmações do Filho de Deus. Existem algumas coisas que eu preciso crer, vai acontecer do mesmo jeito, eu crendo ou não, por isso, às vezes a gente é incluso, a gente se mete às vezes naquilo que não é chamado, ou às vezes alguém inclui a gente e fala assim: o que você acha disso? E a gente, na empolgação, às vezes fala algumas coisas. Eu acho isto, Mas Jesus Cristo, ele falou isto. Eu posso achar muita coisa, posso pensar muita coisa, mas Jesus Cristo falou, está falado. E aqui em Mateus capítulo 4, versículo 15 até o 17, está escrito assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das Nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e também para você, amigo ouvinte. As nuvens dos céus vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor.
Amigo ouvinte, nesta passagem que eu estou lendo para você, Jesus Cristo, ele chega em um povo que recebeu orientações de Moisés, um povo que recebeu orientações, repreensões dos profetas, um povo considerado um povo de Deus, né? Eu falo assim, de repente, eu convivi com familiares meus, com pessoas em volta, da onde eu nasci, pessoas muito de Deus no sentido assim, pessoas que defendiam o nome de Deus, que defendiam o nome de Jesus, pessoas que defendiam na conduta deles em relação ao que eles apresentavam para fora de suas casas, dos seus ambientes, com os seus familiares, pessoas que demonstravam uma santidade ou até mesmo uma simplicidade bastante grande e que defendiam o nome de Deus. Porém, nessas pessoas se via muitas derrotas, que a gente chama às vezes de lutas. E eu me lembro que na prática e na crença dessas pessoas, eles carregavam com eles, incluindo eu também, carregávamos conosco aquilo que vinha de culturas religiosas, porém não era de Jesus Cristo, não era do ensinamento do Filho de Deus. O que eu quero dizer com isto? Eu estou dizendo para você que nessa passagem aqui, a Bíblia diz assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia das nações. Zebulon e Naftali são dois filhos de... como veio Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a 12 filhos e uma filha. E então Zebulon e Naftali era um povo que tinha recebido a bênção do próprio pai Jacó, a bênção de ter ensinos, orientações, práticas até religiosas ou na época espirituais, né, que vinham trazer o manifestado poder de Deus em favor a eles. Mas era um povo que a Bíblia relata aqui que estava tão corrompido quanto as demais nações, demais povos, assim como a minha e a sua mente. Nós somos educados pelos mesmos mentores, os mesmos educadores que corromperam a mente dos que convivem conosco, também corromperam a nossa mente também está corrompida. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós temos que olhar para aquilo que nós temos conosco, analisarmos, compararmos os ensinamentos de Jesus Cristo com o que nós temos de crença, de práticas, porque pode ser que nós carregamos o nome de Jesus, o nome de Deus, porém, nossa vida pode ser que esteja indo só para trás, em todos os sentidos. E aqui nessa passagem, sendo terra de Zebulon, terra de Naftali, ou seja, um povo, uma geração que tinha, né, das 13 tribos, é claro, de Israel. Aqui tinha duas, né, Zebulon e Naftali, mas um pouco antes, acho que vai falar de mais alguns, né? No versículo 13 fala assim, que Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, perto dos confins de Zebulon e de Naftali, junto, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, junto ao Jordão da Galileia das nações. Aí o versículo de número 16 fala assim, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Era um povo considerado de Deus, um povo que talvez, assim como eu, você, defenda o nome de Deus, defenda o nome de Jesus, defenda uma religião, assim como eles daqui também. Era um povo, o povo de Zebulon, o povo de Naftali, era um povo que defendia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Defendia no que? Talvez na palavras dele, no que eles traziam com eles, mas na crença deles e na práticas de rituais. Se você olhar dentro da própria repreensão de alguns profetas, profeta Oséias, profeta Malaquias, se você for olhar, são povos que no defender do nome de Deus até defendia, mas nas práticas de crenças e de rituais eram pessoas que ofendiam gravemente a Deus.
assim como talvez eu e você. Porque ele fala assim no versículo de número ainda 16: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Estava falando que o povo, eles viviam em trevas, e eles viram uma grande luz, que era quem? Que era Jesus Cristo. Então, simplesmente defender o nome de Deus, o nome de Jesus, não vai fazer com que eu e você sejamos abençoados. Nós temos que ver quais são nossas crenças, quais são as práticas praticantes, né, que praticadas por nós. Temos que ver se esses ritos que nós temos, se de repente essas invocações que nós temos, de repente já não é de Deus. Porque ele fala assim, ó: e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados junto à região da sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados à sombra da morte, a luz raiou. O que é se assentar à sombra da morte? Porque Jesus Cristo, na sequência, ele vai dar a resposta sobre isso. Ele vai aqui no versículo de número 16, né? A gente vai fechar aqui no versículo 17. Versículo 17. Ele vai dizer, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Então Jesus Cristo então começou a pregar para eles e a dizer para eles. Para eles quem? Para eles que jaziam em trevas e que habitavam sobre a sombra da morte. Porque sobre eles a luz raiou. Ou seja, sobre nós que estavam sentados em trevas, que jaziam em trevas e que se assentavam debaixo da sombra da morte. O que é viver sentado debaixo da sombra da morte? É viver debaixo de uma maldição que não se acaba. Estava lá com nossos bisavós, estava com nossos avós, estava com nossos pais, e agora está comigo. Como pode? Né? É um povo que fazia o quê? Que vivia debaixo da sombra da morte. Quem vivia debaixo da sombra da morte, a luz raiou. Que luz raiou é esta que ele está falando? Aí no versículo que eu citei para você, versículo 16, desde então começou Jesus a pregar e a dizer. O que é pregar e dizer? É trazer um novo ensino, uma nova orientação. Ou seja, é educar a nossa mente, trazer orientações para nos reeducar. Reeducou novamente aquele povo. E olha quais são as primeiras palavras que Jesus Cristo traz para aqueles que estavam sob trevas e habitando sobre a sombra da morte. Versículo 16, ele fala assim, ó, como eu já citei para você aí, ele vai dizer assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira coisa que ele falou é: arrependei-vos. Mas eu perguntei para mim e pergunto: Senhor Jesus, eu tenho que me arrepender do quê? O que eu tenho que me arrepender? Me arrepender do quê? Das práticas que eu tenho feito, das práticas que eu estou fazendo, que comparadas às que Jesus Cristo pediu para que fosse feito, que seja feita, é errada. Em qualquer sentido, em qualquer área. Essas práticas X, A, B, C não são de Jesus Cristo. O povo jazia em trevas e habitava sobre o quê? A região, habitava sobre a sombra da morte. Sobre eles, sobre mim, sobre você, a luz raiou, ou seja, veio Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo pregou? Arrependei-vos. Ou seja, o que é se arrepender? É quando eu estou fazendo uma prática, que alguém que entende da arte, das coisas, chega para mim e fala assim, ó, assim é errado, né? Quantas coisas eu e você já defendemos como certas, em qualquer área da nossa vida, ali numa simples prática de alguma coisa, a maneira de se lavar algo, no comum da nossa vida, quantas vezes eu e você tivemos por certo, porque não tínhamos conhecimento da verdade. Alguém chegou para mim e falou, não, esse produto aí não é, viu? Esse produto aí ele é agressivo demais para esse tipo de tinta. Ou essa tinta aí não é própria para esse tipo de muro.
né? Ou algo assim. Quantas vezes alguém que entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ninguém entende melhor que Ele, aí eu tive que me arrepender. Eu tive que falar assim, não, para aí, eu não estou certo não. Quem está certo é quem entende daquilo, né? Aí vem Jesus Cristo e fala, se arrependei, ou seja, deixa essas práticas, comece a praticar o que eu tenho falado. Jesus Cristo falou. Aí Jesus Cristo falou assim, arrependei-vos porque é chegado a vocês o reino de Deus, ou o reino dos céus. Agora eu pergunto para você e para mim, eu pergunto para nós perguntamos para o Evangelho, né? Se Jesus Cristo, Filho de Deus, através do ensinamento dele, do que ele pediu para que nós viemos fazer ou praticar, é chegado a nós o reino de Deus, esses ensinos que eu tenho comigo, que eu carreguei comigo e que eu tenho praticado, que não é de acordo, não é o que Jesus Cristo mandou fazer, traz o reino de quem? Se Jesus Cristo, com os ensinamentos dele, é chegado a mim através dele, dos ensinos dele, o reino de Deus, com esses ensinos que eu tenho comigo, que eu tive comigo, com essas práticas predominantes em mim, é chegado a mim o reino de quem? Se o de Deus vem através de Jesus Cristo, esses outros ensinos explica tudo. Explica tudo porque que meus avós eram assim, porque que meus bisavós eram assim, porque que meus pais eram assim, porque que eu continuo indo para o mesmo caminho, da mesma maneira. Tudo bem que alguém pode ser assim, isso é genética. É verdade, a genética está no DNA, né? Recebi do meu pai, da minha mãe, e sobre mim está o DNA dos meus pais. É muito normal que uma enfermidade que meus pais tinham, eu poderia também ter. Tá aí a ciência, explicou a genética. Beleza. E a sua falta de sorte, esse azar danado que você sempre teve, que eu sempre tive, como que veio comigo? Porque isso não é DNA. Tem como o azar fechar algumas coisas, quebrar algumas coisas, compra umas coisas, faça negócio, dá errado, sempre para onde vai alguma coisa se fecha. De onde é que veio? Porque dentro do Novo Testamento, até a doença do DNA dos meus pais, ela pode ser cancelada. Ela pode ser eliminada. Segundo o próprio Jesus Cristo. Ele diz várias vezes isto, em algumas passagens. São ensinamentos que talvez não predominam em nós, porque nós já temos a nossa religião. Tem um amigo que perguntou para mim, falou assim, mas você prega o evangelho lá, que bom, né, cara? Você vai lá pregar o evangelho na rádio para as pessoas se converterem. Eu falei, não, eu vou lá pregar para mim não desconverter. Ele falou, louco, eu achei que você ia lá para os outros se converter. Não, os outros já têm, cada um tem sua própria religião já. Já está formada a religião da pessoa. Nós somos enganados há muito tempo, então eu vou para mim não me desconverter. Eu prego aqui para não me desconverter do evangelho. Porque você que está me ouvindo, você já tem a tua religião. Você já tem a tua mente cauterizada, certamente você não vai querer abrir mão dela. Até porque abrir mão dela vai causar transtorno até dentro de si próprio. Quando a gente quer abandonar uma prática ruim, quem está ali reinando naquela prática vai empinar a carroça, não vai querer sair dali. E eu falo isso pela própria vida minha, não é da sua que eu estou falando, não. Estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu pensei assim comigo, peraí, mas essa prática aqui está errada. Não, isso aqui, ó, aparentemente agrada a Deus, mas não agrada não. Jesus Cristo falou isso aqui, ó. Ele falou isso aqui que ele falou. Aí ele falou, arrependei-vos porque é chegado a mim e você o reino de Deus, ou o reino dos céus. Através do ensinamento de Jesus Cristo, chega a mim e a você o reino de Deus. Mas não é através do ensinamento em nome de Jesus Cristo, não. E nem é também um ensinamento em nome de Deus, mas sim um ensinamento de Deus. Ou o ensinamento de Jesus em nome de Jesus. O ensinamento de Deus em nome de Deus. É esse que dá resultado na minha e na sua vida, segundo a própria Escritura nessa passagem aqui. Amigo ouvinte, um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Vamos fazer uma oração de confissão aqui? É rapidinho. 1 minutinho aí, 1 minuto e meio. Você que está me ouvindo, já participa desta oração também e é abençoado. Não oro por você, né? Eu oro para Deus por nós. Porque eu e você precisamos desta oração. Nós precisamos de Deus, né?
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, graças a Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Toque em mim, Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda, vem me salvar.
Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.